Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém vendeu para você a fórmula do sucesso, desconfie. Não existe fórmula do sucesso, mas a do fracasso existe. Principalmente no empreendedorismo, pessoal. O empreendedorismo, pessoal, é principalmente, entre outras coisas, a ciência, né, da transitoriedade, meu amigo. Exatamente. O empreendedorismo é a ciência, essa ciência tão transitória, né? A ciência das incertezas, né? A arte das probabilidades. Esse é o empreendedorismo. Mas não por isso ele deixa de ser menos apaixonante. Todos nós, ora, devemos estar na cadeira de aluno e ora, devemos estar na cadeira de professor. Porque se não for assim, pessoal, se nós permanecermos na cadeira de aluno o tempo todo, nós teremos com certeza obesidade mental. E não vamos sair do lugar, porque a gente não toma atitude, a gente não pratica nada. Vamos trazer a inteligência, né? Uma inteligência externa, imagina assim essa palavra, né? Vou inventar uma palavra aqui, uma exteligência para a sua inteligência. Né? Você vai saber de tudo, mas não vai fazer nada com isso. E tampouco você pode permanecer sentado apenas na cadeira de professor, porque se você fizer isso, você com certeza vai cair na obsolescência. Por quê? Porque a nossa vida é feita do aprendizado continuado. Então a gente deve sempre discordar às vezes, criticar às vezes, faz parte, é normal. É bom isso, é bom para a gente evoluir, é bom para a gente avançar. Mas o que nós devemos evitar é despejar no outro a nossa falta de disciplina, os nossos problemas. Não faz sentido, porque a gente, para evoluir, a gente precisa, ora, aprender e, ora, ensinar. Eu assisti um filme há muito tempo atrás, que chamava Clique, era o filme de um controle remoto. E esse filme, na realidade, já é uma profecia de algo chamado algoritmo de mídias sociais. Eu vou te explicar. Nesse filme Clique, o ator Adam Sandler, ele descobre lá, recebe um controle remoto que consegue controlar a realidade. Então, quando ele não quer ouvir alguém falar, ele aperta o mudo no controle remoto e ele não ouve mais a pessoa falar. A pessoa que está falando não percebe que isso está acontecendo. Somente o dono do controle remoto é que consegue controlar a situação. Quando ele passa por uma situação que ele não gosta, ele aperta o controle remoto para adiantar. E aí a vida passa mais rápido. Quando ele quer uma situação, que uma situação pare, ele aperta pausa e a situação para. Quando ele quer voltar, ele aperta o retroceder e a situação volta, né? Então ele passa a ter, supostamente, o controle da realidade. E dessa forma, tudo que acontece na vida dele é da forma que ele quer. Ele, então, passa a viver dentro de uma bolha. Por que eu falo que isso é uma profecia? Porque esse filme é lá de 2006, 2007, mais ou menos. E ele já adianta como funciona o algoritmo das nossas mídias sociais. Essas nossas mídias sociais, e o WhatsApp está incluso nisso, faz com que a gente viva numa bolha e a gente passa a acreditar que a gente tem razão de tudo. A gente passa a acreditar que aquelas pessoas que estão dizendo aquelas coisas é realmente como o mundo funciona. Vivendo dentro dessa bolha, a gente não desconfia mais de que a gente possa necessariamente aprender sobre novas coisas, outros pontos de vista outros pontos de vista e evoluir. Isso é um perigo. Por quê? Porque nesse filme Clique, né, o controle remoto passa a agir por conta própria, como se fosse uma inteligência artificial. E aí, na realidade, o ator Adam Sandler, né, o ator principal, passa a perder o controle da vida dele. Porque o controle remoto começa a trazer para ele somente situações que supostamente ele quer assistir, né? E a mesma coisa mídias sociais, grupos de WhatsApp, a mesmíssima coisa nas mídias sociais convencionais, porque você acaba preso numa bolha e esses algoritmos das mídias sociais e esses grupos de WhatsApp só vão trazer pra gente aquilo que a gente já pensa a respeito da gente mesmo, aquilo que a gente já pensa a respeito do mundo. E isso é muito perigoso para os empreendedores, para esse mestre dessas artes, desta arte tão transitória. Eu comecei dizendo para você que a fórmula do sucesso não existe,
mas a do fracasso existe. Então eu quero, para encerrar, citar um pensamento de São Beda, um monge, por assim dizer, um padre, né, anglo-saxão, que viveu aí há mais de 1000 anos atrás e que foi até recentemente elevado à categoria de santo, né? São Beda dizia o seguinte: não existe a fórmula do sucesso. Eu percorri toda a minha vida e eu não encontrei essa fórmula do sucesso, ou da felicidade, ou dê aí o nome que você quiser. E por que isso acontece? Não existe a fórmula do sucesso nem da felicidade, porque o que é sucesso e felicidade para você pode não ser para mim. E principalmente, colocar o sucesso e a felicidade em coisas transitórias é muito perigoso. Porque tanto nós estamos aqui de passagem, como as demais pessoas estão aqui de passagem. Os bens materiais que nos fazem felizes ou sejam prazerosos hoje, ou amanhã, semana que vem, mês que vem, podem não ser mais prazerosos. Então, colocar a nossa felicidade, o nosso sucesso em coisas transitórias é muito perigoso. E ele não conseguiu, até o final da vida dele, determinar qual seria essa fórmula do sucesso e do fracasso. Mas antes de morrer, ele deixou pra gente, pelo menos, a certeza de que existe a fórmula do fracasso. Se não existe a fórmula do sucesso, que ele não conseguiu encontrar durante toda a vida dele, a fórmula do fracasso, ele disse que ele tinha certeza de qual era. E era o seguinte: consistia de apenas 3 pilares. Primeiro, você não ensinar aquilo que você sabe. Então você passa a vida e não deixa para as outras pessoas um legado. Você retém as informações para você. Segundo, não praticar aquilo que você ensina. Todos nós sabemos que quando a gente ensina alguém, a gente aprende de fato. Se você já ensinou alguém sobre alguma coisa, você percebeu que ao ensinar alguém, aquela sabedoria ela se consolida em você. E faz com que aquilo tudo que você está ensinando se transforme em atitudes diárias. É muito mais fácil a gente ser exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente ensina, quando a gente pratica. Então, não praticar aquilo que a gente ensina seria o segundo caminho para o fracasso. E terceiro e último, não perguntar aquilo que a gente ignora. Então, é isso que eu desejo para você. Que você, ora sente na cadeira de aluno, ora sente na cadeira de professor, e assim, com todo esse aprendizado, com todos esses ensinamentos, que a gente está sempre aprendendo e ensinando, né, na nossa vida, você evolua para se aproximar cada vez mais daquilo que faz sentido para você e que possa construir uma biografia que vale a pena. Valeu, pessoal! Boa semana!